hora a gente volta a falar sobre a capitalização da Eletrobras. Aproveito para chamar as nossas musas da economia, Priscila Yasbeck e Thaís Herédia, que vem para conversar com a gente sobre esse papo. Então, Thaís, quero conversar com você. Ela veio sem barulho e quero ser uma pessoa discreta. Daqui a pouco ela vai me dar um tapa aqui. Nunca, jamais faria isso. Já fiz só pão de queijo. Brava, só pão de queijo. E quero dizer uma coisa, viu, Daniel? Ontem Thaís não veio. Ela veio porque você estava aqui hoje. Não fica causando intriga, Muriel Porfiro. Viu? Só é um amor desses dois. Eles brigam, mas se amam, gente. Vamos começar falando sobre esse assunto então, Thaís, porque para além de tudo que a gente está ouvindo, tem muitos questionamentos, mas o que a população realmente quer saber é se realmente muda a forma como existe a prestação de serviço. Muda, pode alterar de alguma forma ou não? Muriel, essa história toda envolvendo a Eletrobras está gerando muita dúvida, porque todo o debate de privatização no Brasil sempre envolveu o entendimento de que o governo pega uma empresa e entrega para um novo grupo, aquele grupo ou aquela empresa que pagar o melhor preço. Não é o que vai acontecer agora com a Eletrobras. Vai ser um processo diferente, via mercado de capitais, em que as ações da companhia vão estar pulverizadas no mercado entre vários acionistas e o governo, que hoje é o controlador majoritário, com mais de 70% das ações, continua sendo o acionista majoritário, mas ganha vários sócios através da venda das ações. Então, a Eletrobras vai vender novas ações no mercado de capitais até que o governo saia. Ele vai sendo diluído aos poucos até que ele saia da posição atual de 70 e poucos por cento até 45% das ações. Então, acaba sendo uma privatização no final da linha, porque o governo, a Eletrobras deixa de ser uma empresa gerida como uma estatal, como ela é hoje. Ela passa a ser gerida como uma holding, em que a maior parte do seu capital está diluída no mercado privado, no setor privado, e o governo segue como um acionista majoritário. Esta condição, Muriel, é que pode proporcionar uma capacidade maior de investimento da Eletrobras, um ganho de eficiência, redução de custos e uma prestação de serviços mais segura e mais eficiente. No final das contas, o que os consumidores querem é saber que o setor elétrico brasileiro é um setor bem gerido, os preços são formados da forma mais correta possível, que haja concorrência inclusive pelos setores em que a Petrobras hoje tem o maior peso. A Petrobras responde por 30% da geração, 40% da transmissão, quase isso. Já foi muito mais. Ela perdeu o mercado porque ela perdeu capacidade de investimento e capacidade de gestão. Então, a entrada de novos sócios, que não é um grupo, não é um consórcio, são vários acionistas ou pessoas que vão comprar as ações da companhia, podem proporcionar essa capacidade, essa competência da Eletrobras, com o peso que ela tem na economia brasileira, de garantir a geração, a transmissão de energia da melhor forma possível. O preço pode ser impactado, eu já vi que a Priscila já falou disso aqui mais cedo, no curto prazo pode haver uma redução, porque tem capital que vai entrar na conta que equaliza esse aumento, mas no médio e no longo prazo pode subir, e aí, por causa da política que embutiu uma série de obrigações que não estavam no plano original desse processo. Priscila Yasbeck, então, dá para concluir que é hora de comprar a ação da Eletrobras? Então, depende. Pera lá, hoje é dela. Pera lá é dela. Por isso ela tá daquele lado. Não, e o depende é horrível, né? Porque as pessoas só querem saber, eu compro ou não compro, ponto, exato, né? Então vamos tentar trazer aqui uma análise para você conseguir tomar a melhor decisão. A gente vai mostrar, então, quanto que estão valendo as ações da Eletrobras hoje. Então elas estão valendo cerca de R$43, estão subindo 3% hoje ao longo do dia, depois desse aval do TCU, que mostra que os investidores gostam desse assunto. Inclusive, as ações já subiram 30%, mais de 30% no ano, o que mostra que, em linha com o que a Thaís falou, os investidores veem que é positivo para a empresa essa capitalização e esse capital que vem da iniciativa privada. Qual que é o potencial de valorização para as ações? Essa estimativa para 2022 é o preço-alvo, que é quanto que corretoras e bancos estimam de preço médio que as ações podem chegar nesse ano. Isso implica uma valorização de mais de 20% para as ações
ainda nesse ano. Então, são 6 recomendações de compra das ações e uma recomendação neutra. Ou seja, o que o mercado está enxergando? Que tem um potencial para valorização da Eletrobras nesse ano. E aí essa pergunta que não quer calar, vale a pena investir o FGTS nas ações? Porque o governo já disse que o trabalhador vai poder sacar o fundo de garantia até metade do valor para colocar nas ações da Eletrobras. E aí eu conversei com 2 consultores experientes, estava falando com o Paulo Bittencourt, também com o João Lorenzi lá da Encor, e os dois falaram na lata, tem que tirar o dinheiro do FGTS e botar na Eletrobras. Por quê? Porque o FGTS ele rende 3% ao ano, mais a taxa referencial que está zerada, mais o lucro do FGTS, que daí tem dado um rendimento de cerca de 5% no ano. Se existe esse potencial de que as ações da Eletrobras vão se valorizar mais de 20% nesse ano, é um bom negócio. Qual que é o porém, o grande porém dessa questão? É pegar o dinheiro do teu fundo de garantia, que é o dinheiro que você usa se você ficar desempregado, que é o dinheiro que você usa para comprar um imóvel, para botar numa ação que a gente já vem falando aqui há alguns dias e muito, que corre riscos de queda, porque esse processo da Eletrobras, essa etapa de aval do TCU foi uma importante etapa, mas o governo ainda vai enfrentar batalhas, tem um risco de judicialização grande para as ações, então as ações devem ficar voláteis. Mas o que esses especialistas falam é que vale a pena você correr esse risco em busca de um rendimento maior. O que Priscila aqui dizendo para vocês, eu sou um pouco mais conservadora, não sei se quem está assistindo a gente também é mais conservador. De repente é colocar um pouquinho do dinheiro, não é colocar muito. Não põe todos os ovos, né? Quando tem aquela máxima, não botar todos os ovos no mesmo pote, né? Bota tira um pouquinho do FGTS e coloca, né, Pri? Mas exatamente. E tem que saber mexer também no FGTS, não pode ser qualquer pessoa ali tentar colocar, né? Vão ser fundos, é que nem aconteceu com o Vale Petrobras anteriormente, né? Então são fundos exclusivos que são focados numa só ação. Isso é feito por meio de bancos, de corretoras. Então você vai lá para o seu banco ou corretor e fala, eu quero pegar o dinheiro que eu tenho no FGTS, eu quero fazer a transferência desse dinheiro para esse fundo de Eletrobras. Não precisa ser um resgate do total que está na conta. Nem entendeu? pode, até metade do saldo que você tem. O total disponível, né? O total permitido. Não precisa sacar o total permitido. Saca um pouco e faz essa aplicação. Né? Exatamente. Bom então, caminho, assim, de repente, né, isso, assim, a gente está falando de um modo geral. Agora, se a pessoa ela já fez a reserva dela de emergência, ela já tem um dinheiro guardado e ela já estava pensando em colocar algum dinheiro no risco, de repente pode ser uma boa aposta. Agora, a questão o que muitos especialistas dizem e são críticos, é que eles dizem que o FGTS não deveria ser um dinheiro que você não pode mexer. É um dinheiro do próprio trabalhador e ele deveria conseguir mexer. Então, essa é uma visão. A outra visão é que talvez os brasileiros não tenham tanta disciplina para daí sacar esse dinheiro e fazer um bom uso dele. Então, toda vez que tem uma medida de liberação do FGTS, tem essa ressalva. É o dinheiro do próprio trabalhador, mas será que ele vai saber usar bem? É um pouco por aí. Só tem um contraponto aqui, que o fundo de garantia, nessas loucuras que o Brasil vai criando uma coisa em cima da outra, o fundo de garantia é fundo para o crédito imobiliário. Então, se ele vai esvaziando, ele acaba prejudicando as garantias para o fundo, para as operações de crédito imobiliário no Brasil. Então, para que o FGTS pudesse ser um acesso livre e o trabalhador escolher o que fazer com aquele dinheiro, muita coisa teria que mudar na estrutura de financiamento do crédito no Brasil. Só para terminar essa questão da Petrobras, eu acho importante dizer o seguinte, o setor de infraestrutura no Brasil é um setor bastante promissor para o investimento e tem muito interesse para isso, né? Como eu sempre digo, todo investimento precisa levar em conta o preço, o custo e o risco. No caso da Eletrobras, o preço parece bastante adequado, porque ainda está abaixo do preço-alvo que os especialistas colocam. O custo está ok, mas o risco ainda está um pouco elevado. Talvez ao longo do tempo, essa equação fique um pouco mais equilibrada, mas em todo investimento em infraestrutura no Brasil, se realmente as regras forem respeitadas, os contratos e a segurança jurídica do país aumentar, não é o que a gente vê, por exemplo, com essa história do Arthur Lira, o presidente da Câmara, querer forçar uma redução do ICMS para os setores de infraestrutura. Isso gera uma insegurança jurídica. Em algum momento, se as coisas caminharem bem, investir em infraestrutura no Brasil vai ser uma opção de médio e longo prazo. Perfeito. Obrigado, Thaís Herédia, Priscila Asbeck. O papo de hoje foi, excelente. Valeu, obrigado. Valeu.